dia a todos, que a paz do amado Mestre Jesus esteja conosco agora e sempre. Amém. O nosso tema de hoje foi um tema escolhido tem tudo a ver com o cotidiano nosso, né, com o nosso dia a dia, e também, particularmente, é um tema que mexe bastante com a gente, porque cada um tem um jeito de fazer, né? Então, como é que a gente vai falar de uma coisa onde cada um tem seu jeito de fazer, né? A gente tenta criar padrões, a gente tenta criar sistemas, a gente tenta criar normas para as coisas, né? Porque a gente gosta das coisinhas todas organizadas, né? Mas, assim, a gente vai falar sobre a prece hoje. E a gente já sabe, em relação a outras informações que a gente já recebeu, principalmente do espírito André Luiz, através do Chico Xavier, da sua psicografia, de que a gente funciona da seguinte maneira. Então, antes de entender o que é oração, o que é prece, a gente precisa guardar uma coisa em mente. Eu tenho aqui, né, um espírito, né? Eu tenho aqui um espírito que é ativo, ele pensa. Então, ele só pensa porque ele tem vontade. Essa vontade vai definir a intensidade. Maravilha. Esse espírito, ele tendo vontade, ele vai fazer como um alto-falante. Ele vai vibrar. Essa vibração vai provocar ondas. Ondas onde? No fluido cósmico universal, que é o fluido onde a gente se encontra mergulhado como um peixe na água. Esse fluido cósmico universal vai criar ondas, e essas ondas têm magnitude, amplitude, e elas vão caracterizar, né, esse pensamento. E aí, aonde isso vai chegar vai depender do quê? Da intensidade. Aí voltamos na vontade. Então, vamos imaginar que nós, o dia inteiro, né, do momento que a gente levanta até o momento que a gente adormece, eu estou falando enquanto a gente está, né, realizando as nossas atividades diárias, o meu espírito tem várias vontades, ele pensa milhares de coisas, ele, como um alto-falante, vibra, e eu tenho ondas de pensamento irradiadas para o universo, com intensidades mais fracas, com intensidades maiores, né? Gerando aí a possibilidade da comunicação, a comunicação entre os espíritos. Bom, se eu imaginar que o Hubble conseguiu ver o planeta mais distante, né? O sistema, a estrela, vamos dizer assim melhor, né? A estrela mais distante a 3 bilhões de anos-luz, eu estou imaginando que luz, que é matéria, viaja a uma distância tão longa, e pensamento. O pensamento também. E aí, pensando nisso tudo, conectando com o que a gente já havia falando, né, sobre a questão do pensamento, as vibrações, as ondas mentais, né, que Chico Xavier apresenta no livro Mecanismos da Mediunidade, a gente chega no momento da oração. Será que oração é um momento? Será que oração é uma parada que você dá? Ou a oração ela é um processo diário, contínuo, das 8 da manhã até a hora que você se deita? Será que oração é parar e pensar? Ou também está relacionada com as atitudes? Será que é só parar, mentalizar? Então a gente vai analisar um pouquinho dessas coisas hoje, né? O livro que eu vou utilizar para falar um pouquinho sobre isso é esse livro aqui, A Boa Nova, Francisco Cândido Xavier, né? Psicografia, aqui, deixa eu pegar aqui bonitinho, pelo espírito Humberto de Campos. No capítulo 18, existe um item chamado oração dominical. O texto é um pouco longo, eu não vou me estender muito no texto, mesmo porque, por conta do volume é grande, eu sugiro, né, que
vocês leiam esse capítulo, ele começa da seguinte maneira: curada pelo Mestre Divino, a sogra de Simão Pedro ficara maravilhada com os poderes ocultos do Nazareno humilde, que falava em nome de Deus, enlaçando os corações com a sua fé profunda e ardente. Restabelecida em sua saúde, passou a reflexionar mais atentamente acerca do Pai que está nos céus, sempre pronto a atender às súplicas dos filhos. Chamando certo dia o genro, Simão Pedro, para um exame detido do assunto, consultou sobre a possibilidade de pedirem a Jesus favores excepcionais para sua família. Muito estranho. Alguém falar, viu? Olha, como a gente conhece Jesus, vamos consultá-lo para ver se ele vai realizar alguns favores excepcionais em relação a nós, já que nós o conhecemos, né? É uma coisa muito interessante esse começo de capítulo, porque ele mostra aquela coisa do toma lá, dá cá. Quer dizer, como eu te conheço e você me conhece, você vai me ajudar mais, né? Você vai me favorecer mais. Então, daqui a gente tira uma grande lição. Primeira coisa, a prece não é barganha. A prece não é uma troca. Ó, Jesus, se eu conseguir isso, aquilo, eu faço aquele outro. Eu vou dar uma cesta básica. Eu vou ajudar durante um mês uma família. Mas vamos nos imaginar do lado de Jesus. Mas, querido, por que você não faz isso sem pedir nada em troca? Então, são coisas que a gente deve avaliar. E aí, o Simão Pedro, o pescador simples e generoso, continuando o texto, tentado em seus sentimentos humanos, examinou aquelas observações destinadas a lhe abrir os olhos com referência ao futuro. Aí continua o texto. Entretanto, refletiu que Jesus era mestre e nunca desprezava qualquer ensejo de bem ensinar o que era realmente proveitoso aos discípulos. Acaso não saberia ele o melhor caminho? Né? Jesus, né, deveria saber o melhor caminho aí. Não viam em sua presença alguma coisa da própria presença de Deus? Era uma outra questão que ele levantou. Aí a gente vai para a seguinte parte do texto. Chegada que foi a ocasião, o apóstolo, que a gente está aqui comentando, né, o Simão Pedro, procurou provocar muito de leve a solução do problema que lá ele tinha recebido, viu? Não dá para chegar em Jesus e pedir uma ajuda, uma força lá para ele. Perguntando a Jesus com sua sinceridade ingênua: Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Se a gente imaginar que o pensamento provocado pela vontade, que é um atributo essencial do espírito, trabalha como um alto-falante, e esse alto-falante provoca ondas, a gente vê que quanto mais intenso, mais ondas, mais longe isso chega. Será que tudo que eu desejo chega onde eu quero? Tem a intensidade esperada? Será que eu estou com fé? E aí entra esse item chamado fé, que é o acreditar, é o dínamo que dá força, né, para todo esse processo. Será que a gente acredita que Jesus, esteja onde ele estiver, ele vai receber a minha prece? Ou Jesus precisa necessariamente estar materializado do meu lado, colocando a mão no meu ombro, passando a mão na minha cabeça? Vamos pensar na questão do passe. A pessoa entra na câmara de passe, senta, o passista vem e sobrepõe assim a mão e a pessoa espera que aconteça o quê? Eu não senti nada. Mas eu fui não sei aonde,
o passista colocou a mão na minha cabeça, lá é melhor, lá o passe é mais intenso. Isso acontecia no Consolador em Araraquara, tanto é que a dona Leia tinha que ficar mudando o Francisco de lugar, porque as pessoas queriam o Francisco, porque o Francisco tem o costume de pôr a mão na cabeça. Então, será que a gente está cristalizando a fé? Será que a gente está achando que a oração é uma coisa que se fala e aí Deus tem a obrigação de escutar o que a gente fala? Será que a gente pede certo? Será que o que a gente está pedindo é adequado para aquele momento? Será que eu estou pedindo alguma coisa que não vai complicar minha encarnação, mas naquele momento eu não estou entendendo e aí eu fico bravo? É como um filho, quando a gente chama atenção e precisa educá-lo e ele não entende, ele chora. Será que a prece é só para pedir? Aí a gente entra nas outras questões. A prece, agradecer, pedir também e fazer louvores, né? A gente louva a Deus, a gente olha para o céu e fala obrigado, agradece, né? Fala, Deus, obrigado pela oportunidade e tudo mais. Então, são questões que fazem parte da mente da gente no nosso dia a dia. E a gente entra em conflito. Claro que a gente entra em conflito. Por que a gente entra em conflito? Porque, digam para mim, se eu fizer uma prece, eu não estou esperando uma resposta? E se essa resposta não vem? Isso não é o momento. Eu começo a pensar o quê? Ele não me ouviu. Ele não me deu atenção. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu não estou fazendo certo? Será que ele não me ouviu porque ele não está dando atenção para um problema tão pequeno? Então, eu acredito que as pessoas pensem assim. Então, aqui vem Jesus e diz o seguinte para Pedro: Deus nos ouve todas as orações? Jesus responde: Como não, Pedro? Desde que começou a raciocinar, observou o homem que, acima de seus poderes reduzidos, havia um poder ilimitado que lhe criara o ambiente da vida. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, donde o Pai nos acompanha com o seu amor, todo justiça e sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob nomes diversos. Acreditarias, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, se nenhum resultado obtiverem? Jesus dá uma pausa. Não tenha dúvidas, todas as nossas orações são ouvidas. Primeira coisa da palestra de hoje. Todas as orações que nós fazemos são ouvidas. Nós não falamos com a parede, nós não falamos com uma porta, nós não falamos para o nada. Nossas orações são ouvidas. A questão é: o que eu estou pedindo? Volta a responsabilidade para nós. Eu estou pedindo e é adequado e vai ajudar dentro do meu plano de encarnação? Eu estou pedindo e aquilo vai trazer um prejuízo, não para mim, para os outros. Vou pedir, vai trazer um prejuízo, não para os outros, mas para a minha vida? Será que eu sei o que eu estou pedindo? Ou eu sou como uma criança solta no shopping que pode pedir o que quiser? Ah, eu quero brinquedo, eu quero no pula-pula, eu quero comer lanche, eu quero comprar aquele sapato, eu quero aquela bolsa. Será que a gente tem discernimento? Essa é a questão. E Jesus continua. No entanto, né, aliás, o texto continua, no entanto, o discípulo continua exclamando:
Se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanhas diferenças de sortes? Então, por que que um tem tanto e eu tenho tão pouco? Será que o meu pedido não é ouvido? Mas peraí, voltamos ao ponto agora há pouco. A cada um será dado segundo as suas obras. A gente sabe como é que é a árvore pelos seus frutos. E a gente sabe muito bem que Deus, sabedoria máxima, a gente não tem nem ideia do que é isso. Justiça absoluta, a gente não tem nem ideia do que é isso, né? Ele é capaz de definir o que é bom e o que não é. Ele é capaz. Eu estou falando ele, mas na verdade, segundo a primeira questão do Allan Kardec, eu não posso usar nada em termos de pessoa para Deus, né? Porque é o que é Deus e não quem. Mas só para que vocês entendam, né? Para a gente poder compreender onde eu quero chegar. Então, a primeira coisa de hoje, ele escuta. Eles ouvem os espíritos que nos acompanham, quem está conosco. E aí ele pergunta: mas por que tem tanta diferença? Será que tem gente que sabe fazer prece? Será que tem gente que não sabe? Será que tem gente que sabe pedir certo? Será que tem gente que sabe pedir errado? Vamos lá, vamos ver o que Jesus diz. E ele, aliás, o discípulo continua: por que razão sou obrigado a pescar para prover a subsistência quando Levi ganha bom salário no serviço dos impostos, com a sabedoria dos livros? Como explicar que Joana disponha de servos numerosas quando a minha mulher é obrigada a plantar e cuidar a nossa horta? Então, a gente começa a visualizar aqui que a gente tenta colocar patamares para as coisas. Por que que ele tem e eu não tenho? Por que que o meu copo é de vidro e o dele é de cristal? Por que que a minha casa não tem telhado e ele mora numa mansão? Por que que eu tenho um emprego, ganho pouco, e o outro tem um emprego, ganha muito? E aí eu começo a estimular uma coisa que está escondida nesse texto, que se chama orgulho. Eu estou com orgulho ferido, por que que o outro tem mais do que eu? Ele pediu, ele merece, ele é merecedor, né? Escutei uma vez uma coisa que nunca mais eu esqueci numa palestra do Otacílio. Aproveitem para estudar o livro dos Espíritos e qualquer coisa que vocês tenham que estudar. Não sabemos se na próxima encarnação voltaremos com a visão. E eu fiquei pensando naquilo e falei assim, meu Deus do céu, será? Será? E aí a gente começa a analisar. Eu não sei o que eu terei que passar no futuro, né? Eu hoje tenho a condição do estudo, do aprendizado, de falar um pouquinho com vocês, de assistir a palestra dos colegas, de ouvir os comentários, de ler, de ter recurso para comprar livro, de entrar na internet, de ter uma internet, de ter um computador. E aquele que não tem? Aí cai nisso, nesse questionamento. Será que existem os privilegiados da oração, da prece? Jesus, ouvindo atento essas observações, retrucou, porque provavelmente Jesus, né, foi duro nesse momento. E Jesus teve que ser duro várias vezes, porque o povo não entendia as suas palavras. Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus. Essa frase é para entrar na cabeça de todos nós, principalmente hoje, com tudo que está acontecendo. Precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus. Podem fazer o que quiser, mas alguém vai ter que assumir a responsabilidade por tudo que está sendo feito, e aí daquele que cria o escândalo. O escândalo é necessário. Continuando. E que todos somos os seus servidores.
Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje, pescas. Amanhã, pregarás a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus. Quem escreve com a sabedoria nos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a leira laboriosa e fértil, com a sabedoria da terra. O escriba sincero, que cuida dos dispositivos da lei, é irmão do lavrador, bem intencionado, que cuida do sustento da vida. Um cultiva as flores do pensamento, outros as do trigal que o pai protege e abençoa. Achas que em uma casa estaria completa sem as mãos abnegadas que lhe varrem os detritos? O que aconteceu aqui, gente? Jesus nivelou todos nós num único patamar. Porque um fulano, Jesus, estou simulando aqui Pedro. Ah, Jesus, um é favorecido, o outro tem tudo, o outro não tem nada. Vaso ruim não quebra. Essas coisas que a gente costuma falar no nosso dia a dia. Ah, fulano, eu não sei o que fez. Ah, fulano. E aí vem Jesus e fala, peraí, moçada, todo mundo é igual. Todo mundo é necessário. Desde aquele que limpa o chão até o presidente da empresa. A gente sempre ouviu falar isso muito dentro de uma empresa. Eu trabalhei na Nidro aqui em Botucatu e eles, os presidentes, almoçavam com o pessoal da limpeza. Em outros lugares pelo mundo, a gente já sabe, existe o horário da presidência, o horário da diretoria, o horário do pessoal de chão de fábrica. Então vem Jesus e coloca todo mundo no mesmo patamar. Então não é fulano porque faz palestra, não é fulano porque varre o centro, não é fulano porque ele é o presidente não sei de onde, não é o fulano porque ele é secretário, não é o fulano porque ele ganha 30 mil reais por mês, não é o fulano porque ele ganha 200, 500, 600 por mês. Porque um dia esses papéis poderão ser trocados. É isso que a gente tem que ter em mente. Se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, quem os pagaria? Vês, portanto, que antes de qualquer consideração é preciso santificar todo o trabalho. Vem Jesus e diz: não compares, agradeça. E é difícil, porque às vezes a gente está numa situação difícil e a gente quer que resolva rápido. E a gente fica cego. Quando que a gente fica cego? Quando a gente para de entender que Deus está presente em tudo, de que Deus nos ouve a todos os momentos e de que nós somos todos iguais. Então, as dificuldades que eu passo, os outros também vão passar se já não passaram. Né? Já pensaste que se a luta, se a tua esposa cuida das plantas de tua horta, Joana de Cusa educa as suas servas? A qual das duas cabe responsabilidade maior? A tua mulher que cultiva o legume ou a nossa irmã que tem algumas filhas de Deus sob a proteção? Quem poderá garantir que Joana terá essa responsabilidade por toda a vida? Então, Jesus traz para gente a informação de que tudo pode mudar de uma hora para outra. Ninguém é mais do que ninguém. E a gente tem milhares de casos de pessoas abastadas que perderam tudo e de pessoas que não tinham nada e conquistaram. Muitas vezes pelos esforços conquistaram e perderam pela soberba,
pela ganância e assim por diante. Num outro trecho, decorrido alguns dias, estando o mestre a ensinar os companheiros uma nova lição referente ao impulso natural da prece, Simão lhe observou. De novo, Simão: Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objeto de minhas súplicas. E que tendes pedido a Deus? Interrogou o mestre. Tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Jesus contemplou longamente o discípulo, como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização da obra evangélica. Ou seja, Jesus estava pensando como explicar isso para ele, né, devido ao limite do período, da época, né, e tudo mais. Contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e boa vontade, esclareceu com brandura: Pedro, enquanto orardes pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas, sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia, a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. O apóstolo guardou silêncio, demonstrando haver, afinal, compreendido. Um dos filhos de Alfeu, que acompanhavam Jesus, né, ali, porém, reconhecendo que o assunto interessava sobremaneira a pequena comunidade ali reunida, adiantou-se a Jesus pedindo: Senhor, ensina-nos a orar. Dispondo-os então em círculo, e como se mergulhasse o pensamento no invisível oceano de luz, o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria, melhor dizendo, à humanidade. Elevando o seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando o seu amor acima de todas as coisas, exclamou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. E ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, continuou: Venha a nós o teu reino, dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias. Acrescentou: Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina. Prosseguiu: O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei da compensação e que cada uma precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro pela exemplificação sublime do amor. Acentuou Jesus: Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou sua oração dizendo com infinita simplicidade: Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e glória para sempre. Assim seja. Levi, o mais intelectual dos discípulos, tomou nota das sagradas palavras para que a prece do Senhor fosse guardada em seus corações humildes e simples. A rogativa de Jesus continha, em síntese,
todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume nos céus pelo mundo inteiro. E assim termina esse capítulo do livro A Boa Nova. Boa Nova. Então vejamos nós, Pai, como devemos orar? E aqui Jesus traça todo um apanhado sobre o que o homem deve pedir, como a gente leu agora há pouco no livro A Boa Nova. Então, algumas coisas a gente fica pensando no dia de hoje. Primeiro, eu sou um ser que se comunica. Ponto. Quem é responsável por essa comunicação? Quem tem vontade? O meu espírito. O meu espírito mexe um alto-falante espiritual que causa ondas. Coisas que eu não estou preocupado, ondas fracas. Coisas que me preocupam muito, ondas fortes, intensas, que viajam, sabe Deus a que distância. Chegam em Deus, segunda coisa, Deus está no controle de tudo. Ponto. Deus está no controle de tudo. Deus ouve todas as nossas preces. Então, se eu peço, ele ouve. Não posso comparar a minha vida à vida de outras pessoas. Jesus, eu peço tanto um emprego, eu peço tanto isso, aquilo, e o outro tem e eu não tenho. Quando a gente entra nesse processo de comparação, a gente tipifica as pessoas, a gente separa, a gente cria grupos, e aí o orgulho e o egoísmo tomam conta da nossa prece. Aí vem Jesus e diz: vocês são todos iguais perante a prece. Aí a gente lembra de outro momento do Evangelho. Não faça como os fariseus, que oram de pé nas sinagogas, para que todos vejam a sua oração. Faça como aquele que se tranca no quarto e faz a sua oração quieta para Deus, pois Deus ouve aquele que faz a prece. Humildade. A prece é humildade. Outra coisa, se Deus está presente, Deus ouve todas as nossas orações, a prece não é um momento, a prece é todo momento. Todo momento eu devo estar em comunicação com Deus. Agradecendo, orando, pedindo, glorificando, pedindo paz, pedindo tranquilidade. E não é pedindo o carro, não é pedindo a casa. O material é importante? Sim, mas pedindo uma orientação, um caminho, estímulo, força, boa vontade, né? E aí Jesus termina com a oração dominical, que pede para que perdoemos os outros para podermos ser perdoados. Obrigado pelo pão, quer dizer, o pão que eu tenho é o pão que eu mereço. Obrigado por esse pão. Resumindo, tudo que eu disse até agora e tudo que foi dito nesse capítulo, a prece é humildade. De saber que nem sempre o que eu peço eu mereço. Porque eu preciso entender que eu preciso ser merecedor, né? Eu preciso ser merecedor daquilo. E nem sempre eu sou naquele momento. E nem sempre o que eu peço é adequado para a minha encarnação. Então, que esses pensamentos, que essas observações desse livro, né, possam preencher a nossa mente nesse domingo, de tal forma que a gente possa raciocinar. Peraí, a prece é quando eu estou sentado tomando café e agradeço ali em silêncio, né? Eu agradeço, oh Deus, obrigado. Olha, tenho condições de comprar um pão e tomar um café.
Deus, obrigado. Hoje eu não pude comprar o pão, mas eu tenho café. Deus, obrigado. Hoje eu tenho água. Então, eu tenho água limpa, eu tenho banheiro, eu tenho uma cama, eu tenho família, eu tenho pessoas que eu gosto, eu tenho pessoas que gostam de mim. E a gente começar a tirar do foco as coisas ruins. É isso que é importante também. A prece, ela precisa estar sendo feita de forma tranquila para atingir seus objetivos, né? Então, tranquilidade, não há, no desespero, a gente imagina um alto-falante no desespero, né? Então se misturam várias sensações. Então, calma, mesmo nos momentos difíceis, na prece. Para uma prece, né, bem feita, bem ordenada. E a prece é falar com Deus o dia todo, se comunicar com Ele durante o dia todo. É levantar, bom dia, dia. Olá, tudo bem? A prece, bom dia para as pessoas. A prece é dar um sorriso. A prece é ser educado. A prece é a caridade. A prece é deixar de ser um pouco mais egoísta, deixar de ser egoísta, deixar de ser um pouquinho mais orgulhoso. É ceder o caminho para alguém, é ceder o lugar para sentar uma pessoa. Então, gente, a prece, ela deixa de ser algo teórico e começa a virar uma coisa prática. É aí que está o negócio. É o que Jesus falou. Você quer ser perdoado? Perdoe. Esqueça o mal dos outros e você automaticamente será esquecido no mal dos outros também. Então, trabalhe isso. Então, a gente tem que estudar. Aí seria uma palestra à parte. Só a oração do Pai Nosso. Só do Pai Nosso. Né? A análise dessa oração completa. Pai nosso que estás nos céus. Confiança que Deus existe, de que Deus está. Santificado seja o vosso nome. A gente coloca Deus acima de nós e numa posição, né, de superioridade, porque Ele é o nosso Pai. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Então, que venha você até mim, mas para você chegar até aqui, eu preciso ir até aí. E assim por diante. Não vou me alongar muito por conta do horário, mas de certa forma a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje é a necessidade que a gente tem de ser um pouco mais humilde na oração, né? De ser humildes, de entender que as pessoas não podem se achar mais ou até menos que as outras. Nós somos todos iguais perante a prece, mas existem aqueles que trabalham firmemente na bondade e aqueles são mais merecedores. Então, não nos esqueçamos. Hoje eu tenho um óculos, amanhã pode ser que eu não tenha a visão. Vou agradecer o óculos, vou agradecer a visão, e quando eu não tiver a visão, eu também vou entender. Eu não a tenho por alguma razão e eu preciso disso para crescer, para evoluir. Então, vamos parar de reclamar e orar mais. Essa é a grande questão. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, né? Proteja todos nós, ilumine os nossos corações, que entendamos que Deus está presente e que não está tudo abandonado, não. Não está na mão de empresa, não está na mão de grandes poderes, não está na mão de grandes grupos de pessoas, de homens, mas sim na mão de Deus, que sabe muito bem o que cada um tem feito aqui. Se eu faço bem, se eu faço mal. Então, que assim seja. E a gente abre agora para observações, perguntas,